Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada coração. Somos todos bem-vindos à presença do Todo-Poderoso e acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, neste domingo que é tão especial, o domingo da Santíssima Trindade. Trata-se de um costume muito antigo no âmbito da cristandade, o de dedicarmos o primeiro domingo após Pentecostes à contemplação do mistério do Deus triuno. Afinal, este só se tornou possível de ser conhecido uma vez que o Espírito Santo se manifestou. É bom e é salutar que façamos assim e que nos deixemos uma vez mais nos maravilharmos com este Deus que ao mesmo tempo é um e três, não três deuses, mas um apenas, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Santo Espírito, debaixo de cuja graça nos achamos desde agora e em cujo culto tomamos parte juntos em espírito e em verdade. Eu convido você ao momento de preparação, de introspecção e enlevo espiritual, no qual somos conduzidos pelas habilidosas mãos, a arte e a música da nossa querida irmã, a organista Gisele Santana. Em espírito de adoração e louvor a Deus, nós fechamos os nossos olhos e elevamos o coração ao Senhor. Senhor, em Tua presença nos achamos, por força da Tua graça, e isto é maravilhoso e muito alegra os nossos corações. E assim, cheios de gratidão para contigo, transbordamos em atos de adoração e louvor que tão somente a Ti dirigimos. Te adoramos, ó Deus Pai, e Te louvamos, porque criastes todas as coisas e trouxeste-nos à existência também. Nós Te adoramos, ó Deus Filho, e Te louvamos, pois vieste ao nosso encontro e outorgaste-nos a salvação e a vida perenal. Nós Te adoramos e Te louvamos, ó Deus Espírito Santo, pois habitas os nossos corações, iluminas as nossas mentes e nos impulsionas por este caminho que trilhamos contigo. Nós Te adoramos e louvamos, Deus Pai, Espírito Santo, Deus Filho, em nome de quem oramos. Amém.
Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia. Nós estamos visitando as páginas do Antigo Testamento e neste domingo da Santíssima Trindade, o Lecionário Cristão nos encaminha ao Salmo de número 8. Estamos abrindo, portanto, as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 8, cuja leitura integral fazemos desde agora. E se você tem uma Bíblia consigo, acompanhe nela a leitura que faremos. Essa palavra diz assim, conforme registra o salmista: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto do Salmo de número 8 coloca num patamar sobremodo elevado a figura de Deus, como convém fazer. Afinal, ele é o Todo-Poderoso, o soberano de terra e céus que criou. Mas acaba estabelecendo também um contraste entre a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Não sem, contudo, frisar que este ser diminuto, que é o homem, foi coroado pelo Senhor com toda a sorte de honrarias, haja vista ter sido este o escolhido para desempenhar o papel de sua imagem e semelhança aqui neste mundo. Ser imagem e semelhança de Deus é ser o representante dele. E nesse exercício, o homem goza de domínio sobre a criação. Isto está posto nos termos da aliança do Senhor, lá no livro do Gênesis, no seu diálogo com Adão. Mas está também sendo ratificado aqui no Salmo de número 8, desde o versículo de número 6. Ora, Deus é sobremodo gracioso para conosco, mas nós somos terrivelmente falhos e não conseguimos corresponder em justa medida a tudo isto que recolhemos das mãos divinas. Muito pelo contrário, retribuímos com rebeldia, com desobediência, com o nosso pecado. Felizmente, o nosso Deus é o Deus amor, o dono de toda a misericórdia e de todo o perdão, que se alegra em nos conceder, se com sinceridade de alma confessamos as nossas faltas e buscamos a sua mercê. E é isto que eu convido você a fazer agora. Nós vamos nos prostrar diante do trono do Todo-Poderoso Deus. Vamos confessar a Ele o nosso pecado. Vamos recolher das suas mãos divinas o renovo que vem com a sua graça e com o seu perdão. E então, o nosso coração se verá cheio com a sua paz. Se você puder, onde está agora, dobre os seus joelhos, baixe a cabeça, feche os olhos e poste-se assim perante o Pai Celestial. Se não, ao menos tenha um tempo de silêncio para conversar com Ele no íntimo do coração. E faça isso na certeza de que Ele ouvirá a sua prece. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos porque temos em nossos corações, pela graça do Teu Espírito que em nós habita, a plena certeza de que és conosco, de que és por nós, de que acolhes as nossas preces, de que respondes às nossas petições. E o fazes com o amor
que acha-se suficientemente manifesto na pessoa de Jesus Cristo, em cuja face reconhecemos a tua graça, o teu perdão e tudo aquilo de maravilhoso, ó Pai Celestial, que tens reservado ao povo que é teu. Nós te rogamos que acolhas a nossa gratidão e que continues ao nosso lado, pois se tu és por nós, quem será contra nós? Seja conosco a tua graça, e a tua graça, por certo, nos bastará. Esta é a nossa oração, feita em o nome de Jesus. Amém. O Coroidea Moraes nos convida a ouvirmos uma vez mais a mensagem do Salmo de número 139, que nos fala do modo como o Espírito de Deus está sempre junto a nós e jamais se aparta daqueles que pertencem ao Senhor. Asas da Alva é o título da canção, de autoria de Linda Spencer, nas vozes do coro, com um acompanhamento ao piano da nossa querida irmã instrumentista Gisele Santana.
O nosso Deus é um Deus providente. Ele é zeloso, atento a cada detalhe e não deixa faltar-nos coisa alguma. O salmista, certa feita, registrou palavras que diziam assim: eu fui moço, eu agora sou velho, e jamais vi um justo ser desamparado, nem tampouco a sua descendência mendigar o pão. E nós, igreja, somos testemunhas vivas disto, do modo como o nosso bom pastor cuida do seu rebanho. O ato do ofertório, tão caro à nossa tradição reformada, é um ensejo que a própria liturgia do culto nos oferece para que reconheçamos o agir de Deus, para que manifestemos a nossa gratidão a Ele, mas ainda para que exerçamos a fidelidade que de nós é esperada. Afinal, o Deus fiel é aquele que nos vocacionou para sustentarmos a sua obra com as nossas atenções, com o nosso tempo, com o exercício de nossos dons e talentos, com as nossas orações, mas também com os nossos recursos materiais, na medida em que Ele mesmo nos permite fazer assim. Você pode participar deste ato e ser uma bênção na vida da igreja, como ela é uma bênção na vida de muitos, servindo-se para tal de ferramentas eletrônicas e digitais que já estão há muito disponíveis para esse uso. Nesta hora, na sua tela, você encontra os dados da conta corrente desta igreja para que faça, então, seu Pix, a sua transferência, de forma muito prática e segura. Participe, envolva-se, exerça a sua vocação e que Deus muito te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar e pedir ao Todo-Poderoso que consagre os recursos confiados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, pois a tua providência jamais nos tem faltado. De fato, és o nosso bom pastor, e nos teus cuidados incessantes nós encontramos descanso e paz. Nós te rogamos, ó Deus, que continues fazendo-te presente em nossas vidas, dando-nos todo o suporte para a continuidade de nossa jornada contigo. E que concedas, no agir do Espírito Santo, que nossos corações sejam sempre agradecidos e voluntariosos, a fim de que jamais nos furtemos trazer à tua casa aquilo que é teu. Afinal, tudo vem de ti, e tão somente do que é teu é que te entregamos. Abençoa, Senhor, cada dizimista e ofertante, e de igual modo, os dízimos e as ofertas do teu povo, e que eles sejam em todo o tempo usados consoante o teu querer, para o cumprimento da tua vontade boa, perfeita e agradável, aqui onde nos puseste, e aonde mais nos dirigires, segundo o intento que é teu. Esta é a nossa prece. Oramos em o nome de Jesus, o Salvador bendito. Amém. Eu convido você a mais uma vez visitarmos as páginas do Antigo Testamento. Agora vamos ao livro do profeta Isaías. Nós estamos abrindo na sua porção final, em Isaías, no capítulo 61. E o texto da nossa leitura é aquele que está contido dentro do primeiro versículo. Estamos, portanto, em Isaías, profeta, no capítulo de número 61, lendo o seu versículo número 1. E este é todo o texto da nossa reflexão de hoje. Se você tem uma Bíblia consigo, abra conosco e deixe-a aberta, acessível. Nós vamos meditar nesta palavra que diz assim, acompanhe. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade
os algemados. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade, consoante uma antiga tradição que leva a igreja no primeiro domingo após Pentecostes a se maravilhar com a contemplação do mistério do Deus triuno. Este só pode ser conhecido desde que o Espírito Santo se deu a conhecer. E é à luz desta perspectiva que hoje eu gostaria de convidar você a se debruçar sobre este texto que coloca em destaque a figura do Espírito, a fim de respondermos a esta pergunta: e para que Deus derramou o seu Espírito sobre a Igreja? Por que Ele concedeu esta graça a nós? Afinal, como Igreja que somos, nós nos reconhecemos também como morada do Espírito Santo. Qual o propósito de Deus em fazer assim? O texto lido nos ajuda a pensarmos e a encontrarmos respostas para esta questão. E é desde este ponto de vista que eu gostaria de me voltar sobre ele na sua companhia hoje. E se você tem uma Bíblia consigo e pode mantê-la aberta e acessível ao longo dessa reflexão, isto será de grande valia. Afinal, o nosso intento é aprofundarmos o nosso olhar nas Escrituras e, para tal exercício, dispor das Escrituras é de fato providencial. Eu gostaria de começar esta minha aproximação do texto percebendo dois verbos que figuram aí e que são de fato de destacada importância. O texto começa dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou. O Senhor me ungiu, o Senhor me enviou. Para entender a relação que há entre estes dois verbos, os quais aqui acham-se decididamente entrelaçados, eu preciso primeiro falar a você um pouco sobre a prática da unção. Uma prática que era amplamente conhecida no Antigo Oriente e em Israel em particular, e que, grosso modo, poderia se dar em duas diferentes circunstâncias. Uma ligada, eu diria, à hospitalidade, e outra ligada, por assim dizer, à sacralidade. Eu ilustro uma e outra para que você possa compreendê-las e perceber a sua diferença. No Antigo Oriente, a questão da hospitalidade era considerada coisa muito séria. Ela era regida por uma série de tradições e protocolos que deviam ser observados com muita seriedade. Quando alguém chegava à sua casa, à sua tenda, à sua habitação, após viagens que, via de regra, eram feitas a pé, num cenário árido, empoeirado, debaixo de um sol abrasador. Ora, aquele que chegava vinha, via de regra, fatigado, acalorado, suado, empoeirado, carente de conforto. É dever do anfitrião envidar esforços para prover-lhe conforto. Por exemplo, estendendo-lhe um copo de água fresca. Um dos gestos esperados do anfitrião nestas circunstâncias é precisamente o da unção. Esta unção se realiza com óleos que funcionam como cosméticos. São óleos aromáticos ou, entre aspas, perfumes. Você chega à casa de alguém nas condições que descrevi e este anfitrião faz questão de derramar sobre você algumas gotas daquele óleo perfumoso.
Esta fragrância e este gesto sinalizam um carinho, uma deferência, acolhimento e lhe ensejam algum tipo de bem-estar. Este é um tipo de unção praticado no Antigo Oriente, em Israel inclusive, e amplamente conhecido. Mas havia um outro tipo, e é a este que estou chamando de sacramental. É uma unção realizada com o fim de simbolizar outra coisa, a saber, o derramamento de um carisma, a investidura de uma capacitação que vem de Deus. Esse tipo de unção é praticado com vistas ao desempenho de importantes missões, missões desafiadoras e especiais. Por exemplo, o sacerdote. O sacerdote deveria desempenhar um papel da maior importância e seriedade, o de ser mediador entre Deus e os homens. Para executar com sucesso a sua missão, o sacerdote dependia de uma capacitação que só Deus pode prover, e por isto era ungido para o sacerdócio, a fim de que o Espírito de Deus o recobrisse com a sua graça, o seu poder e lhe possibilitasse bom êxito. Também os profetas deveriam ser ungidos para profetizar. Sua função, fazer-se boca de Deus e anunciar aos homens o que Deus quer falar. Para tal, precisavam também de carisma, de capacitação divina, e a unção representa o derramamento desta graça. Os reis, de igual modo, eram também ungidos para reinar, ou seja, para governarem em nome de Deus na condição de dispenseiros da sua graça e do seu favor entre os homens, como ministros da justiça e do direito, da ordem e do bem comum. Os reis eram ungidos para reinar e a unção simbolizava o derramamento da capacitação que Deus lhes concedia para que tivessem êxito em suas funções. Ora, o autor do texto está dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. A unção representa justamente o derramamento do Espírito, a capacitação que alguém recebe das mãos divinas. E nós, enquanto igreja, cremos que o Espírito de Deus também nos revestiu um dia e habita em nós. Ou seja, fomos também ungidos pelo Senhor. Mas note, segundo o texto que estamos apreciando, unção e envio são dinâmicas entrelaçadas. O Deus que ungiu enviou. E este envio evoca o comissionamento que Deus nos dá. Sim, o nosso Deus é aquele que nos chama, que nos vocaciona, que nos capacita e que, por fim, nos envia ao cumprimento de tarefas, ou, por assim dizer, à missão. E o autor do texto está dizendo: sim, Deus me ungiu, me capacitou e me enviou, me comissionou. Assim nos cremos, nós também. Cremos que o mesmo Deus que derramou sobre nós o seu Espírito nos comissionou, nos encaminhou ao cumprimento da sua missão. Mas agora cabe nos perguntar: e que missão é esta? Como é que o texto que estamos apreciando pode nos auxiliar a respondermos a esta pergunta? Bom, vamos voltar às suas linhas. Diz o autor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me. 2 pontos.
para pregar boas novas aos quebrantados. Esta é a primeira resposta que o texto nos dá. O Senhor que nos ungiu e nos enviou o fez para que pregássemos boas novas aos quebrantados. Para entendermos as implicações destas palavras, precisamos nos perguntar: quem são estes quebrantados? Ou que quebrantamento é este de que fala o autor sacro? Eu explico a você. Todos nós que aqui vivemos neste mundo, estamos sujeitos a aquilo que o mundo nos impõe. O próprio Senhor Jesus nos preveniu dizendo-nos que este mundo era um lugar de aflições, onde seríamos afligidos. E para reforçar esta imagem, disse-nos que enviava-nos ao mundo como quem envia ovelhas para o meio de lobos. E você sabe bem a relação que guardam entre si os lobos e as ovelhas, predador e presas. Ora, Jesus estava salientando que a realidade aqui não é fácil, nem tampouco seria fácil para os seus. Mas somos diferentes, cada um é de um jeito. Sobretudo, o crente é diferente, porque experimenta a presença de Deus na sua vida. E quem tem Deus na sua vida enfrenta as aflições de uma maneira muito diferente de como faz aquele que não conta com o Senhor, ou que, em princípio, acredita-se desassistido por ele. O crente passa por toda a sorte de lutas e intempéries, mas o faz firmado sobre uma rocha que é inabalável, debaixo da guarida daquele que é castelo forte e bem seguro, socorro presente na tribulação. E o não crente? Este se sente só. E muitas vezes afligido, agredido por tudo que o mundo lhe impõe, pode ver-se assim, quebrantado, fragilizado, machucado. Este forçosamente será empurrado a uma condição de desesperança ou desespero. Isto se dá quando as desilusões são tantas, quando as mágoas se fazem tão recorrentes e com elas os desapontamentos, que a gente para de esperar da vida algo de melhor. Quem já não espera não tem esperança. E quem não tem esperança, desesperado está. O papel do crente, daquele que recebeu do Senhor a unção do seu Espírito e foi por ele comissionado, é ir ao encontro destes, dos quebrantados, a fim de ministrar-lhes, ou diz o texto, apregoar-lhes boas novas. Vivemos num mundo que reiteradamente nos convida à desesperança. Não faltam pessoas ao nosso redor que, à semelhança de um coro de tragédia, ficam reforçando estas perspectivas ruins e fatalistas, dizendo: não tem jeito, a coisa só vai de mal a pior, vai piorar, não tem luz no fim do túnel. E nós, os crentes, nós somos aqueles que irão na contramão de tudo isto, ou, para recrutarmos um termo mais contemporâneo, na contracultura, dizendo que sim, tem jeito, que sim, devemos ter esperança e que no fim do túnel acha-se uma fulgurante luz, o sol da justiça que Deus insiste em fazer brilhar sobre os que são seus. Aliás, o texto fala de boas novas, mas, a bem da verdade, para nós, os crentes, a boa nova é uma só.
pois se condensa numa só e mesma figura, Jesus. Ele é o próprio Evangelho, e cabe salientar que a palavra evangelion do grego, que aportuguesamos por evangelho, significa precisamente isto: boa nova ou boa notícia. Em Jesus temos o anúncio verdadeiro de que Deus ama aos homens e entregou-lhes o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos comissionou, Ele nos ungiu e nos enviou para que marchemos em direção aos corações quebrantados e a estes que hoje gemem desesperançados, ministremos a palavra de esperança, a boa nova de grande alegria, aquela que aponta para Jesus e a salvação. Mas o nosso papel não se restringe a isto, porque alguém poderia ouvir estas palavras e aduzir delas que estamos nos referindo meramente a discurso. Aliás, pregação na esfera da igreja ordinariamente é o mesmo que discurso, quando, a bem da verdade, desde uma perspectiva bíblica, precisa ser compreendida numa acepção mais abrangente. Veja, o próprio desenvolvimento do texto vai dar conta disto. Ele nos diz que o Senhor que ungiu e enviou o fez a fim de que seu autor pregasse boas novas aos quebrantados, em primeiro lugar, mas, em segundo lugar, a fim de que curasse os quebrantados de coração. Não é apenas dizer que tem jeito, não é apenas encorajar a esperança. Não é somente fazer discurso, porque se só fizermos discursos e não fizermos os nossos discursos virem-se acompanhados de atos concretos, estaremos articulando um palavrório frívolo que a lugar nenhum levará. O mundo já tem bastantes discursos e agregar mais um a estes não fará tanta diferença assim, salvo o nosso discurso se veja revestido de verdade e de verdade concreta por meio dos atos concretos e verdadeiros que praticaremos. E neste caso, atos de amor. Sim, o texto está dizendo: ele me enviou aos quebrantados para pregoar-lhes boas novas e para curar-lhes o coração. Cabe à igreja envidar esforços por meio de atos concretos e de amor, a fim de que os que estão caídos sejam postos de pé, os que estão feridos sejam sarados, os que estão prostrados e abatidos sejam animados, revivificados. Aqui parece que ressoa o ensino de um certo homem sábio que disse-nos assim: prega o evangelho a tempo e fora de tempo, e se preciso for, usa até de palavras. É interessante a lógica deste ensino, porque parece inverter a lógica usual. No rotineiro da igreja, tenho a impressão de que as palavras precederão, via de regra, os atos. Mas, neste ensino, parece-nos que se dá o oposto. Os atos precedem as palavras, não apenas na ordem de sua execução, mas em termos de importância. São mais importantes até do que elas. E nós sabemos o quanto isto é verdadeiro, porque pouco efeito terá um discurso acerca do amor sendo articulado por alguém
que é incapaz de amar. De nada valem discursos acerca do perdão se proferidos por alguém que não sabe perdoar e se aproveita de discursos e mais discursos acerca da caridade, da solidariedade, se estes são enunciados por pessoas que nada têm de caridosas, quiçá de solidárias. Ora, as nossas palavras têm poder, mas os nossos atos são avassaladoramente poderosos nos seus efeitos. O texto já nos entregou duas respostas para a nossa pergunta e nós facilmente percebemos que elas estão também conectadas. De um lado, Deus ungiu e enviou a nós a fim de que apregoemos a esperança. Por outro lado, Ele, ao mesmo tempo, nos ungiu e comissionou a fim de que atuemos em prol daqueles que achavam-se desesperançados, a fim de que se vejam curados de suas mazelas. Mas perceba que estas ações assim praticadas em conjunto produzirão necessariamente um certo efeito. E o efeito é a libertação dos que se veem oprimidos pelas mazelas que os afligem, pelas desesperanças que delas decorrem. E é por isso que o texto, na sua porção final, e recordo, estamos ainda em Isaías 61, no seu primeiro versículo, o texto, nas suas últimas sentenças, faz ecoar por duas vezes uma só e mesma afirmação. Ele diz assim, que o Senhor enviou o seu autor para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Note como, de uma certa maneira, este autor está dizendo a mesma coisa duas vezes e com palavras diferentes, mas sem que se mude o sentido do que é dito. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, grosso modo, é basicamente a mesma coisa. Isto não é uma falha no texto, evidentemente. É um artifício retórico que visa atribuir ênfase, relevância ao que está sendo dito. O fato é que este ponto é um ponto de convergência do nosso versículo e ele deve receber de nós uma atenção compatível com a sua importância. Ele está sublinhando que o papel daqueles que foram ungidos e capacitados por Deus com o seu Espírito, que foram comissionados por Ele para o desempenho de uma importantíssima missão neste mundo, o texto está dizendo que a estes, nos quais nós nos incluímos também, cabe promover liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, dirá também um autor sacro. E ele o fez para que nós mesmos nos tornemos instrumentos de libertação. E como é curioso tomar ciência disto e, ao mesmo tempo, aperceber-se do modo como frequentemente a igreja é vista por aqueles que dela não fazem parte. Porque se você nunca parou para pensar sobre isto, eu digo a você, aos olhos de muitos, a igreja em nada se assemelha a uma instituição engajada na promoção da liberdade. Para muitos, ela parecerá exatamente o oposto disto, o lugar do tolimento, da restrição, onde impera o princípio do não pode.
para muitos. Ser parte da igreja é permitir-se tolher por esta instituição e acomodar-se a este esquema de infindáveis proibições. Não pode isto, não pode aquilo, tampouco aquilo outro. São questões ligadas a usos e costumes, aos nossos hábitos, ao nosso vestuário, ao nosso vocabulário, ao uso ou não de cosméticos, adereços, ao consumo ou não de certo tipo de música, de literatura, de opções de entretenimento. É muito triste quando o Evangelho se vê reduzido a questões desta ordem, a estas verdadeiras miudezas, questões de natureza cultural, quando o Evangelho é tão maior do que tudo isto. Quando a igreja se permite sufocar por esses mecanismos de tolimento, ela começa a se distanciar da sociedade em que está inserida. Vai se enfiando ela mesma dentro de uma espécie de bolha e se ensimesmando, falando uma linguagem que só ela fala e compreende para um público que somente nela está interessado em nada mais. Ou seja, fala de si para si. O papel da igreja é ser luz, e a luz só faz sentido num mundo marcado pela escuridão. O próprio Senhor Jesus nos ensina que ninguém acende uma lâmpada para esconder debaixo da cama, nem tampouco dentro do armário. A função da lâmpada é iluminar, não onde está claro, onde está escuro. E é por isso que o célebre teólogo Dietrich Bonhoeffer, na sua obra Vida em Comunhão, ratificará: não é óbvio que um cristão esteja o tempo todo entre outros cristãos. É claro que nos agrada vivermos assim. É claro que este é o lugar onde nos sentimos melhor e mais confortáveis. Mas não é aí que desempenharemos o nosso papel e cumpriremos a nossa missão. O remédio só faz sentido em função do que está enfermo. E por isto, ao encontro destes, Jesus se dirigia. Ora, hoje o texto que lemos nos recorda quem somos. Somos estes, os objetos da unção do Senhor, o alvo do seu comissionamento. Ele nos capacitou e ele nos enviou a fim de que realizássemos isto que é propósito seu para os homens e que ele fará cumprir-se na instrumentalidade do seu Espírito que opera por meio de nós. Ele nos enviou a proclamarmos esperança e levarmos, portanto, esperança aos desesperançados. Ele nos enviou a curarmos os que estão quebrantados, a ministrar-lhes atos concretos de solidariedade e de amor. Ele nos enviou, portanto, a proclamar libertação, envidando esforços para que as pessoas se vejam, por fim, livres como nós somos, sobretudo daquele que é o mais pesado de todos os grilhões e do qual jamais poderíamos nos libertar sozinhos, o grilhão do pecado e da morte que dele decorre. Hoje, revestidos da graça e renovados nesta experiência que temos com Deus, que sobre nós derrama o seu carisma, sentimos-nos enviados outra vez. E saímos ao encontro do mundo que está ao nosso derredor, a fim de anunciar a esperança, ministrar cura e proclamar libertação. E que a cada passo desta jornada, a vontade do Todo-Poderoso Deus se cumpra por meio de nós,
o seu nome seja glorificado, muitos sejam abençoados e intensa se faça a nossa alegria. Que assim seja no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Passamos a um tempo de comunicações e eu quero destacar que hoje, domingo, dia 15 de junho, no culto vespertino, às 18 horas, aqui no nosso santuário, teremos a celebração do culto do Senhor e nela nós vamos celebrar a Eucaristia, nós vamos partilhar o pão e o cálice, comungando no sacramento da ceia de nosso Salvador, a ceia santa. Você, que é parte da família da fé, é nosso convidado mais que especial a vir fazer-se presente e comungar conosco, recolhendo, através do pão e do cálice, toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus tem para nos comunicar através deste meio de graça que Ele mesmo instituiu e deu à sua igreja. Venha participar. Hoje, domingo, 15 de junho de 2025, a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, aqui no santuário. Eu estarei aqui e eu vou esperar por você. E no último domingo, festa de Pentecostes, festa da colheita, festa do Espírito Santo. Tivemos a alegria de apresentar novos membros que foram admitidos à comunhão da igreja. O nosso bom Deus entrega-nos presentes vivos e dá cumprimento à sua promessa de estar sempre provendo novos trabalhadores para a sua seara. Foi assim que demos as boas-vindas a estas duas ovelhas do Senhor Jesus, que são mãe e filha, a Brígida, a mamãe, e a Aline, a filha, que já estão congregando aqui conosco há um bocado de tempo, que vem de uma longa história com Jesus Cristo e que no sopro do Espírito Santo que nos conduz para onde quer, elas por fim pousaram aqui, no meio de nós, e descobriram ser este o seu lugar. Se você tem frequentado as nossas programações e tem sentido também este desejo de formalizar esse vínculo, de tornar matéria de direito o que já era matéria de fato, venha falar com os pastores. Nós teremos muita alegria em orientar você para que seja recebido e venha fazer parte, você também, desta comunidade de fé. Chegando ao final deste encontro, eu convido você a orarmos consoante aprendemos de Jesus. A chamada oração dominical, ou prece do Pai Nosso, é aquela que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas. É a oração da família da fé. Olhos fechados, corações unidos, numa só corrente de fé. Digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.